tudo quanto ganha. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os irmãos podem se assentar? Oremos uma vez mais. Pai, nós te bendizemos, Pai, pela tua palavra, pela tua inerrante, infalível, suficiente, perfeita e pura palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que é ter o livro dos livros diante de nós, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos chama à tua presença para ouvir a tua voz. Então fala conosco, Pai. Prepara os nossos corações. Nos dê um coração disposto, uma mente ativa, Senhor Deus, e postura obediente diante de ti. Porque nós queremos nossas vidas transformadas para a glória do teu nome, Senhor Deus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Para aqueles que estavam conosco na semana passada, nós fizemos a exposição dos primeiros versículos do capítulo 18, de 1 a 8. E como eu disse, não é série de Netflix isso aqui. A gente está orando a Deus, pedindo a iluminação do Senhor, a palavra do Senhor para nós. E ele tem falado ao nosso coração sobre oração. E o texto continua, meus irmãos. E eu repito aquilo que eu falei na semana passada. Quando nós lemos porções das Escrituras, a gente tem que ter o cuidado de não achar que são textos isolados, sem nenhuma relação com os textos anteriores. Na verdade, essa conversa toda de Jesus com aquela multidão, em que parte eram discípulos, parte eram fariseus, saduceus, enfim, ouvintes, ela começa lá no capítulo 17, a partir do versículo 20. A questão inicial que proporciona toda essa série de episódios é a respeito do reino de Deus. Os fariseus, eles indagaram a Jesus. Vimos a respeito dela na semana passada, que dizia a respeito da oração, e com duas personagens, uma viúva e um juiz iníquo. E na sequência, parece que Jesus ele retorna para os fariseus, embora o texto ele não deixe isso claro na letra, assim, e Jesus se virou para os fariseus.
entra um adulto furando a fila, que é uma criança. E talvez uma das crianças mais revoltadas que eu já vi na vida. E quando a gente olha a pessoa adulta, parece que é outra história, assim, é outra pessoa. Mas fato é que é algo interno a nós, mais acertado ou menos acertado por conta do pecado na nossa existência, que clama por justiça quando vemos injustiças. Então há um conceito, pelo menos, de justiça que transcende a mim e a você, que na verdade regula as nossas, ou se pretende que seja assim, regula as nossas relações. O que é que então seria a justiça própria? Seria quando nós olhamos para essa imaterial, essa régua imaterial do que é justo, e a gente fala para nós mesmos: eu estou aprovado, eu sou 100%, eu sou o padrão, eu estou de acordo com essa régua. Se há uma régua, e existe, quer queiramos ou não, embora muitas pessoas hoje em dia falem que não existe, ela está diante de nós e a gente se vê 100%, excelentes. Para usar outra figura da cultura pop, eu lembrei ontem do filme do MIB Homens de Preto, em que o Will Smith está ali diante de uma seleção e levanta provavelmente um militar de West Point, da Academia Militar de Oficiais Americana, e eles falam que eles são o melhor, do melhor, do melhor, e o Sir, no final, Senhor. Muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa que olha para a régua da justiça e se vê: poxa, eu sou excelente, eu sou maravilhoso. Quase que sem mim nada acontece. Eu estou 100%, não há alguém mais justo do que eu, mais correto do que eu pago os meus impostos, eu não me meto na vida dos outros, eu trabalho arduamente, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu sou justo. Justiça própria. Fato é que quando nós somos assediados ou estamos em queda nesse pecado, quando nós olhamos para nós mesmos como justos, o que vem na sequência, que o texto deixa claro, é justamente o desprezo ao próximo. A consequência de um olhar cheio de autojustiça, cheio de autoconfiança, de achar que é excelente, é inevitavelmente a comparação e olhar o próximo e achar que ele é algo menor, de menor valor mesmo. Alguém que não chega aos meus pés. Alguém que, para chegar até mim, tem que comer muito arroz e feijão. Tem que caminhar bastante. A justiça própria, meus irmãos, e o desprezo ao próximo, eles andam juntinhos. Eles andam juntinhos. Talvez, nessa nossa sociedade super individualista, a gente até tenha o fenômeno dele separado. A pessoa se acha muito boa, mas não liga para o próximo, não se relaciona com ele. Mas fato é que Jesus vai falar para essa gente boa, essa gente boa que é igual a mim e a você. Porque, meu irmão, vamos falar a verdade, meu irmão e minha irmã, será que você nunca olhou para o coleguinha do lado, até aqui dentro da igreja mesmo, olhou para o outro e falou assim: pô, eu sou melhor que ele. Isso aí que ele está fazendo, eu sou melhor que ele. Esse tipo de pai, eu sou melhor que ele. Esse cara que está falando com esse microfone agora, eu falo melhor que ele. E talvez fale, meus irmãos. E talvez fale. O pecado da justiça própria é o pecado da autorreferência ao extremo. É de olhar para si como o padrão, no fim das contas. Eu sou o melhor que poderia existir. Eu sou o cara, ou nas palavras do Roberto Carlos, esse cara sou eu. E Jesus ele vai tratar esse pecado no coração daqueles que estão escutando a ele. E também o do desprezo, o de passar por cima do outro, o de lidar com o outro como se nada fosse, como se fosse algo menor mesmo. Os irmãos há de se recordarem que na semana passada a gente trouxe duas figuras, na verdade não a gente, mas o próprio Mestre Jesus. A figura do juiz iníquo, com autoridade oficial, alguém do poder, alguém que
nele foi investida a autoridade, que tinha a capacidade de decidir e mudar realidades, e a figura da viúva, uma mulher no Oriente Médio, debaixo do domínio romano. Essas duas figuras elas caminharam juntas, e nós ouvimos melhor na semana passada a respeito delas. E nós vimos que o juiz, ele era cheio de si mesmo, cheio de justiça própria. Na verdade, ele era perverso. Ele olhava para aquela mulher e podia fazer ela sentar e esperar aí, como a gente falou. E podia negar o direito que lhe era devido a ela. E podia simplesmente desconsiderá-la. Porque na régua da justiça própria, na categoria da vida, ele estava aqui e ela estava lá embaixo. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas desta forma. A gente vira para alguém na rua, por exemplo, caído, como eu vi lá em Botafogo, e falo, eu nunca seria assim. Eu nunca estaria na sarjeta, bêbado, apagado, no meio de uma calçada, tomado de lixo ao redor. Eu nunca faria isso. A gente olha para o pecado do irmão e fala, eu nunca cometeria isso. A gente olha para o bom trabalho do irmão e falaria, eu faço melhor, é porque ele é incapaz. Se eu tivesse naquela posição, se tivessem me dado atenção, desvaloriza e desconsidera e não vê mais a imagem e a semelhança de Deus naquela pessoa, no outro. Nosso tempo é um tempo, no mínimo, engraçado. E num tempo que se fala sobre alteridade, que se fala de empatia, muitas vezes, meus irmãos, o que nós temos é um alto apreço para um próximo ou para um outro que não existe. Que existe figurativamente, ideologicamente, mas que na prática a gente desconsidera ou suprime. Quando nós desvalorizamos as pessoas, isso tende a ser consequência da justiça própria. Nós estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E talvez muitos de nós, se não todos nós, precisamos agora ouvir o que o Senhor vai falar a respeito do nosso coração, por meio dessa palavra, parábola. Versículo 10, Jesus Cristo começa a sua parábola dizendo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Meus irmãos, nós temos 2 homens religiosos, 2 homens que se dirigem ao local de culto e eles têm uma intenção. É interessante que Jesus começa apresentando eles na mesma situação. Ambos são homens. Vocês precisam lembrar comigo que lá na lei, a obrigação da religião de Israel era do homem. O homem conduzia a espiritualidade na casa. A mulher e as crianças eram dados a oportunidade de não precisar ir, né? Mas ao homem, a prática da vida religiosa era cobrado, era pela lei requerida. E esses 2 homens se dirigem com a mesma intenção, orar. E é por isso que a gente está tratando desse tema, da oração e da postura que nós, como cristãos, temos diante, inclusive, de Deus. Só que a característica, ou como Cristo caracteriza essas 2 personagens, é um tanto quanto interessante. Primeiro, um fariseu, e outro, um publicano, um cobrador de impostos. Meus irmãos queridos, sobretudo no meio cristão, evangélico, a palavra fariseu ela é muito comum aos nossos ouvidos, e a gente quase que associa ao vilão do filme. Só que, no contexto escriturístico, o fariseu era o oposto. Ele era o excelente. Era o cara que cumpria tudo o que tinha que cumprir. Que dava o dízimo do cominho, que dava o dízimo do dinheiro que recebia de troco da farmácia, lá de Jerusalém, obviamente. O fariseu era o excelente, era o padrão, era o religioso gabaritado, por assim dizer. E o publicano é o extremo oposto. Bem, a gente não gosta de imposto até hoje, né? Desculpa, vou confessar aqui o meu pecado. Inclusive, o imposto de renda está chegando, pessoal. Mas o ponto é que o publicano, ele era mais do que o imposto de renda, o leão batendo na sua porta. Era um israelita que, perante a sociedade, era um traidor. Era um completo traidor. Esse era o publicano. Então, nós temos o excelente
E nós temos um traidor da nação, um pária, um publicano e um fariseu. Ambos se dirigem ao templo com a intenção de orar. O versículo 11 vai descrever a postura do fariseu. E, meus irmãos, não passem por cima de cada palavrinha que está nesse versículo 11, que elas são importantes para a gente entender o ponto de Jesus. O fariseu em pé, posturado, como dizem alguns hoje em dia, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Ele nem pronunciava, mas dentro de si, ele estava louvando a Deus por quem ele era. Como eu sou maravilhoso. Como eu sou excelente na prática da religião. Como eu cumpro a lei de Moisés cabalmente. Como eu sou fervoroso. Meus irmãos, ele vai dizer que ele é fervoroso. O israelita fervoroso, porque ele jejuava 2 vezes por semana. Se a gente fosse passar uma listinha de quem jejuou essa última semana, até o seminarista estava perdido, ou ex-seminarista, ou o pai da Maria, melhor dizendo. Ele jejuava frequentemente, 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ele era um crente fervoroso. E melhor, ele não era um ladrão, ele não era um corrupto, ele não era um adúltero. Ele era um homem gente boa. Meus irmãos queridos, este homem se achega à presença de Deus, se elogiando, falando, em tese, a Deus, mas no fundo, ele estava falando a si próprio. Ele está diante, quase como de um espelho, dizendo como você é bom, como você é maravilhoso, como você é crente de verdade. E ele não era um publicano. Meus queridos irmãos, se nós precisamos aprender a orar mais e orar com Jesus, uma vez mais eu falo, que não era um homem que apenas ensinava a respeito do dever da oração, mas era um homem de oração. Nós não podemos nos comportar como esse fariseu. Oração, meus irmãos, é meio de graça. Oração, comunicação com Deus é graça na minha e na sua vida. Onde já se viu que pecadores como nós poderíamos nos achegar a Deus, ousar abrir a boca? Ainda mais na antiguidade, que nem se entrava na presença de Deus sem permissão. Quem se recorda da rainha Esther? Vocês lembram o que ela diz ao seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, uma diferença de tradução? Ela diz que ela, como rainha, ela não poderia se achegar à presença do rei sem ser chamada, sem ser convocada. Hoje em dia a gente muitas vezes ouve um tipo de cristianismo que é sem respeito e reverência nenhuma diante de Deus. A gente não se dá conta que a gente está falando com Deus, o Senhor do universo, que é nosso Pai, mas continua sendo Deus. Na voz do salmista, Deus temível, temível entre as nações. E isso é motivo de assombro e louvor ao mesmo tempo. Nós estamos diante de Deus. Você crê que o Senhor Jesus está presente aqui? Meu irmão e minha irmã, se você não crê, tanto faz, porque Ele está presente aqui. O Senhor Jesus está no meio da sua igreja e Ele passeia no meio do seu povo. O Rei do universo está aqui, está presente. Isso não é algo disso menos. Não é o espaço, a tenda da IP Barra que é mais santa, ou a casinha que é mais santa, ou esse espaço todo aqui do terreno da igreja. Não, meus irmãos. Mas quando o povo de Deus se reúne, Deus se manifesta de modo diferente. A presença de Deus está com o povo de Deus. Na verdade, meus irmãos, a única coisa que distingue a mim e a você, que pertencemos ao povo de Deus, é Deus. É Deus. E esse fariseu,
entra diante de Deus, entra na presença de Deus para se elogiar. Já viu gente que gosta de ser elogiada? E gente que pede elogio para o outro? Esse fariseu não tinha nenhuma dificuldade com isso. Ele olhava para si como algo maravilhoso. É quase assim, eu sou inevitável, você precisa me elogiar. Eu sou muito bom. Deus, eu sou muito bom. Se eu não te servisse, Senhor, o que seria o Senhor de mim? Aliás, sem mim? E há muitos crentes, e muitas vezes nós pensamos isso, como se Deus precisasse de mim e de você para ser Deus, meu irmão e minha irmã. Se há uma crise hoje, é uma crise de se situar, se posicionar diante das circunstâncias da vida e diante de Deus. Eu peguei um Uber essa semana, trabalhou com empreitada, ele era chefe de obra, durante 36 anos em grandes empresas. E ele estava falando a respeito de profissionais com os quais ele trabalhou, que não sabem se posicionar diante de um apartamento. Chega para fazer a obra e senta todo sujo no sofá da dona. E fuma. Aí eu não vou nem mencionar o que a pessoa estava fumando na casa do outro. Não sabe se situar. Mas isso não é um problema desse tipo de trabalhador, meus irmãos. É um problema da nossa sociedade. De achar que esse espaço, por exemplo, é a extensão da minha casa. De achar que a casa do outro é parte da minha casa também, eu faço o que eu quiser. De desrespeito, de não saber se portar. E em relação a Deus, meus irmãos, não saber, não ter a consciência de que estamos diante de Deus, que é santo, santo, santo. As hostes espirituais, querubins e serafins que louvam a Deus. Alguns deles cobrem o rosto e às vezes a gente se refere a Deus como qualquer coisa. É não saber se situar na esfera criacional, é não saber com quem está lidando. É achar que Deus é igualzinho a você. Mas não é problema, porque você é muito bom, né? Você é cheio de justiça própria, você confia em si mesmo. Este fariseu, então, que vai ao templo, em tese, para buscar o perdão e a justificação de Deus, ele se justifica a si próprio, ele se basta porque ele é muito bom. E ele não é como o publicano. Mas e o publicano, Lucas? Bem, diferente do fariseu, ele não ficou em pé diante de todo mundo. Imagina se o seminarista chega aqui e começa a orar antes do culto assim, ó, Senhor. É muito espiritual. Não, o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu. Ele estava no templo de Deus. E aí, em relação à antiga aliança, que haviam locais específicos para se buscar a presença de Deus. Bem, o templo é o lugar da oração. Salomão, ele fez essa oração a Deus e o próprio Senhor disse, qualquer oração feita neste lugar, eu ouvirei. Naquele espaço, que era mais sagrado que outros naquele contexto, é que se buscava a Deus, se buscava a face do Senhor. Na verdade, se os irmãos se recordam, o profeta Isaías, quando adentra no templo, é justamente lá no templo que ele vê o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. E por que não dizer que este publicano está como que diante deste Senhor, do profeta Isaías, em cuja presença não se levanta a cabeça, mas se rende em reverência, se prostra em adoração. Este publicano tem plena consciência de quem ele é e de quem Deus é. Ele não ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Porque quando realmente nós estamos diante da presença de Deus, meus irmãos, fatalmente a gente vai ver quem nós somos. A santidade de Deus, a luz de Deus é tão grande, é tão intensa,
que ela invade as nossas trevas e ela nos mostra os nossos pecados. Mas isso não é para a tua e para a minha morte, isso é para a nossa santificação e salvação. Ou melhor, salvação e santificação. Você quer ser mais íntimo de Deus? Quer buscar a face do Senhor em 2026? Quer caminhar com Ele como andava Enoque todos os dias da vida? Meu irmão e minha irmã, você vai começar a achar um monte de pecado na sua vida que você nem conhecia. Isso é para teu bem. É Deus te conformando à imagem do Filho. Mas quando a gente não tem consciência de quem nós somos e de quem Deus é, sobretudo, nós olhamos para nós mesmos e falamos que nós somos excelentes. Quando nós estamos diante de Deus e mais perto de Deus, nós temos plena consciência do que somos, pecadores. O problema não era ele ser considerado traidor da sociedade, o vilão da história. O problema é que ele era pecador e ele estava diante de um Deus santo. Mas, meus irmãos, ambos os personagens pertencem à aliança. Nosso Senhor Jesus não está falando de um crente e de um descrente. Não está falando de um fariseu hipócrita, embora ele pudesse dizer, e um publicano crente. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu e você não tomamos cuidado, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Não o que o publicano fez, mas que o fariseu fez. Nós olhamos para as pessoas que ainda não creem em Jesus e falam, nossa, como eles são burros. Não compreendem. Logo nós, crentes, calvinistas. E se você estava na EBD hoje de manhã, o presbítero Francisco disse, por mais que diante da beleza das Escrituras, por mais que a mensagem do Evangelho, por mais que quando olhamos a natureza, olhamos a Bíblia e vemos que, rapaz, deu match em tudo, só é possível uma atitude diante dessa realidade, crer, mas ainda assim a palavra vai dizer que se não for o Espírito Santo de Deus atuando no nosso coração, a gente não crê. Porque não é uma questão de cognição. É uma questão de estar morto e passar a vida pela obra do Espírito Santo de Deus. Obra conquistada na cruz do Calvário. Não é uma questão de inteligência, meus irmãos. Nós não somos gnósticos. Nós não cremos que somos salvos por um conhecimento que adquirimos. Nós cremos que somos salvos por um encontro real com Jesus Cristo, pela obra perfeita em nossa vida que o Espírito Santo está fazendo e continuará fazendo, e completará até aquele grande dia. É Deus que te elegeu, meu irmão. É Deus quem te chamou. É Deus que te deu capacidade, habilitação para dizer, Senhor, eu quero Jesus. E está tudo certo. Super calvinista. Você pode dizer, eu quero Jesus porque o Espírito habita em você. O Espírito te deu vida, nova vida nele. É tudo sobre Ele, não é sobre mim ou sobre você, ou sobre a nossa qualidade. Não é porque nós temos boa criação, embora nós podemos ter, porque nós temos boa instrução, curso superior, mestrado, doutorado. Não é porque a gente tem um bom trabalho, é porque Deus te escolheu. Deus quem te justificou. É Deus, não sou eu. E nem você, meus irmãos. Então, quando nós olhamos alguém que ainda resiste ao Espírito, se for um eleito de Deus, um dia ele virá a crer. Um dia, aquele homem que eu vi hoje, caído, trêbado, não estava nem bêbado, trêbado, apagado, no meio à sarjeta, no lixo. Quem sabe um dia, meus irmãos, Deus não faz daquele homem um Billy Graham. E eu oro para que Deus faça. Porque não é sobre mim e sobre você. É sobre Deus. É Deus quem nos justifica. E nós precisamos ficar um pouquinho nesse tema da justificação. Meus queridos irmãos, se não fosse o nosso Senhor Jesus vindo em nosso favor, nós não estaríamos aqui. Paulo vai dizer que o Evangelho de Cristo Jesus, ele manifesta a justiça de Deus. Deus sendo justo e justificador.
de pecadores como eu e você, que merecíamos apenas o inferno, mas porque Ele nos amou e porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, hoje nós podemos nos achegar a Deus e falar com Deus, com reverência sim, mas falar com o nosso Pai que é santo. Lucas, são muitas emoções, é isso mesmo, é Deus, é com Deus que nós estamos tratando. Deus é amplo demais para nossa mente pequena compreender. Esse Deus que é santo, que é digno de toda honra, glória e poder, que em sua presença precisamos ter reverência, é o Deus que nos chama de filhos, que nos fez filho, que nos chama de amigo, que quer caminhar todos os dias comigo e contigo, que quer ouvir a sua voz por meio da oração. Nós não podemos ter, meus irmãos, uma postura altiva diante de Deus. E nós não podemos desprezar, seja quem for, por qual motivo for. Isso é coisa tão séria, meus irmãos, porque em se tratando de casamento, por exemplo, quando o marido está dando problema dentro de casa, Pedro vai dizer que Deus nem escuta as orações. As orações são impedidas. Não há como a gente praticar a vida com Deus, a nossa fé, e não ter esse evangelho da graça transformando nossos relacionamentos. João, você me permite citar uma coisa que a gente conversou ontem. Este jovem desta igreja, está lendo o livro Discipulado. Vou pronunciar o nome, mas não é para assustar. Do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. O Discipulado. E uma das coisas que o João me falou ontem, eu já li também, e recomendo aos irmãos que leiam, é que o Evangelho, Jesus Cristo, ele restaura não apenas a nossa relação com Deus, mas restaura a nossa relação conosco mesmo e com o próximo, com os demais. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos desvalorizar os filhos de Deus. Falando de irmão em Cristo, nós não podemos. O sangue que te comprou é o sangue que comprou a ele, é o sangue que comprou a mim. O sangue que te fez filho de Deus é o sangue que fez ele filho de Deus, que fez ela filha de Deus. O sangue que te incluiu na família do Senhor é o mesmo que lavou os pecados dele. Então não há maior ou menor na casa de Deus. Na verdade, você quer ser grande, meu irmão? Sirva ao teu próximo, é o que Jesus vai dizer. Considere ele maior do que você. Não despreze o seu irmão. E não despreze, meus irmãos, ainda o descrente. Porque a imagem e semelhança de Deus é um ser humano que por conta do que Deus fez, que é criá-lo, é digno de todo respeito e humanidade. Não há razão para a gente ser soberbo. Não há razão para a gente se sentir melhor quando a gente ora, meus irmãos. E o que eu estou dizendo é que nós temos que orar, não é parar de orar. Não é que a gente tem que olhar para o fariseu e viu esse povo que ora muito, como é que é? Não, meus irmãos. Quando nós temos plena consciência do que é a oração, dessa graça que é podermos abrir os nossos lábios, ou nem isso muitas das vezes, é derramarmos o nosso coração diante de Deus. Isso é graça dada a pecadores. Se você ora muito, meus irmãos, que ore com a consciência de que é porque você é um pecador e precisa orar. Precisa de Deus. Precisa falar com Ele. Porque quando nós falamos com Deus, meus irmãos, Deus, Ele trabalha no nosso ser. Ele nos transforma. Ele nos molda. Ele pega nosso coração quebrado, moído, e restaura. Meus irmãos, quem ora mais tem que ser mais humilde. Quem busca mais a Deus tem que ter consciência de que é porque é pecador. Eu citei Martinho Lutero na semana passada, meus irmãos. E aí, já corrigindo um possível problema de interpretação. Não era para dizer que ele era muito crente, não. É porque ele tinha plena consciência de quem ele era, de quem Deus é. E se não for Deus na nossa vida, meus irmãos, nós estamos completamente perdidos. Perdidos.
Quando a igreja da Barra se levantar em oração intensa, não é porque essa igreja é mais espiritual do que outras, é porque nós temos a plena consciência de que o Senhor, ou Ele intervém na nossa história, ou Ele muda essa comunidade aqui ao nosso redor, ou Ele enche esses bancos vazios de gente que precisa ouvir o Evangelho, ou nada irá acontecer, ou é Deus atuando, ou somos nós completamente perdidos e deslocados do plano dele? Ou é você diante de Deus, orando, pedindo misericórdia porque é pecador, ou você inevitavelmente vai se achar muito bom, vai se encher de si mesmo, vai se enfatuar de quem você é? Meus irmãos, quem recebeu o que buscou foi o publicano, não foi o fariseu. Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Consciência de quem é e diante de quem está. Jesus, ele não dá abertura para a gente não entender a história. Ele finaliza, ele amarra e diz: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Mas a palavra não termina aí. Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Muitas vezes nós vemos grandes homens de Deus na concepção social caindo. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu olho isso e eu me assusto, meus irmãos. O presbítero Tony contou uma história na EBD. E eu não vou falar, porque se você quiser saber dessas histórias, você tem que visitar a EBD. Frequentar conosco. Meus irmãos, grandes homens com muita formação, às vezes mestrado, doutorado, em divindades, porque a gente ainda faz isso. A gente consegue fazer um curso teológico e dizer que tem doutorado em divindades. Não desprezando a formação, mas são coisas que não entram na cabeça do crente. Homens capacitados, longa estrada de ministério e caem por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, se eu for o limpador do trono celestial, eu estou feliz da vida. Eu posso ser o menorzinho de todos, mas eu quero estar com Deus. Eu não quero resistir ao Senhor do universo. Vê o quanto é ridículo quando a gente se infla diante de Deus. A gente está diante de Deus. Deus que veio no movimento contrário, se humilhou, desceu até onde nós estávamos, foi lá no poço que você e eu estávamos. Ele que é Deus fez isso e você quer se inflar, você quer se enfatuar, você quer se encher de justiça própria. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até mesmo aquele que resiste a Deus durante um tempo, quando se volta em oração humilde para Deus, Deus escuta. Deus escuta. Quando nós passamos ali pela história dos reis de Israel, e nós vemos figuras bizarras, gente botando ídolo dentro do templo, prostituição cultural, meus irmãos, coisas terríveis. E a gente fala assim, caramba, que capacidade perversa. É, a nossa capacidade de fazer a mesma coisa. Mas quando esse pecador se vira para Deus e pede misericórdia, a palavra vai dizer que o coração de Deus, ele se comove, ele vem em nossa direção e ele responde, meus irmãos, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça ao humilde. E talvez você esteja exatamente assim, cansado do seu pecado, já desistiu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, nós precisamos nos render, nos humilharmos diante do Deus que nós servimos e clamar pela intervenção dele, e ele há de intervir na nossa história. Ele há de intervir, meus irmãos. Enquanto você acha que pode, você só adia a intervenção de Deus na sua vida. Mas quando, meus irmãos, nós nos humilhamos diante de Deus, Deus responde.
E Ele nos honra. E Ele nos honra. Jesus ele não está contando uma história fictícia. Mais à frente, você pode passar os olhos no capítulo 19 e vai contar a respeito de um publicano. Um publicano pequenininho, que queria ouvir a voz desse mestre Jesus, que estava passando ali perto. Que subiu numa árvore, porque era pequenininho. Que o mestre o conheceu. Quando o mestre olha para mim e para você, meus irmãos, a gente se desmonta. Eu costumo dizer que não existem fortes diante de Deus. Existem homens e mulheres prostrados diante da grandeza de Deus. Esse publicano Zaqueu, ele alcançou a graça, ou foi alcançado pela graça. Meus irmãos, essa precisa ser a nossa história. Nós não podemos nos enfatuar. Nós precisamos nos humilhar em oração. Você quer ter respostas de Deus para a sua vida? Problemas que anos você leva na sua bagagem, virou o ano, mas os problemas continuam. Muitas vezes a gente fala, talvez, e eu só estou dizendo talvez, esse seja o ano de Deus mudar a sua história completamente, se você se humilhar em oração e pedir a intervenção dele. Meus irmãos, nós dependemos de Deus. Nós não oramos mais porque nós não temos essa compreensão de que dependemos de Deus. Na verdade, nas palavras de Jesus, sem Ele, nós nada podemos fazer. Por que você quer continuar resistindo? Por que você quer continuar lidando com seu irmão, com seu próximo, seja crente ou descrente, como se ele fosse menos do que ele é? Imagem e semelhança de Deus. Mas Deus sabe tratar de pecadores como eu e você. Deus, ele alcança os nossos corações. Não tem orgulhoso demais para Deus que Deus não humilhe. E não trate, e não faça deste orgulhoso, um ex-orgulhoso, um filho de Deus. Não tem um desprezador, alguém que desvaloriza as pessoas, que Deus não passe a atuar e transformar e fazer desse um filho de Deus. Não tem gente difícil para Deus, mas nós precisamos clamar pela intervenção dele na nossa vida. Deus ouve oração, meus irmãos. Que bênção é nós sabermos, recebermos um feedback de que a oração que fizemos na semana passada, Deus respondeu. Não é que Deus responde oração? Deus responde oração, meus irmãos. Quanto mais um coração quebrantado e contrito diante dele. Então feche seus olhos agora. Santo Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós, na verdade, nada somos, Pai. Tudo é Teu, Pai. Tu és tudo para nós. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Rei do universo, Pai. E todo o poder está em Tuas mãos, Senhor Deus. Então, primeiramente, recebe a glória que é devida de nossas vidas. Senhor, que nós não tentemos, Pai, roubar a glória que lhe é devida, Pai. A glória é Tua, Senhor Deus. A honra é Tua, Senhor Deus. O poder, a majestade é Tua, Senhor. Se o Senhor nos deu recursos, Pai, de que ordem for, intelectual, material, financeira, Senhor, é para a Tua glória, Senhor Deus. Se o Senhor tem nos permitido caminhar em simplicidade de vida, é para a Tua glória, Senhor. Nem a nossa vida é nossa, Senhor. Nem o ar que respiramos é nosso, Senhor. É tudo Teu, é tudo para a Tua glória, Pai. Então nós nos humilhamos diante de Ti. Diante do majestoso Rei que nós servimos, Senhor Deus. Na verdade, nós queremos nos unir com as hostes espirituais, Pai, no céu, e louvar-Te, Pai, e glorificar-Te, Pai. Senhor, eis o nosso coração diante de Ti. Eis a nossa humilde oração, Pai. Cansados muitas vezes, fatigados, Senhor Deus, por tentarmos resolver por nós mesmos, Senhor Deus. Por nos inflarmos, Senhor Deus, e acharmos que podemos dar conta da nossa vida. Pai, quem dá conta de nós mesmos é o Senhor, Pai. O Senhor é Rei poderoso. O Senhor tem nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus. Ser propício a nós, pecadores, Senhor Deus. Ser propício a nós, pecadores, Pai. Nós nos fiamos na Tua palavra nesse momento e confessamos nossos pecados diante de Ti, sabendo que aquele que encobre não recebe perdão, mas, Pai,
Se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ensina esse caminho da oração humilde, Senhor Deus. Nos ensina de fato, Pai, como a Tua palavra vai dizer, Senhor, colocarmos a boca no pó e nos humilharmos diante do Senhor, Pai, que se humilhou por nós, que enviou o Cristo Jesus, que se encarnou, andou conosco, gente pecadora da pior espécie, Pai, mas que cumpriu a beleza da missão da redenção, Pai, que foi até o fim, que verteu o sangue precioso dele para comprar essa gentinha que somos nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós nos humilhamos diante da Tua grande obra que o Senhor tem feito já em nossa vida, Senhor Deus. E nós clamamos, continua, Pai, completa a Tua obra em nós. Visita nossos familiares, Senhor Deus. Visita o cônjuge que ainda não te serve, Senhor Deus. Visita, Pai, o crente desmotivado que está em casa agora e poderia estar aqui conosco, celebrando, Pai, a graça do Senhor em nossas vidas, Pai. Visita, Pai, aquele problemático da nossa história, Senhor. Seja ele filho, familiar, parente, Senhor Deus. Pai, nós precisamos de Ti. Nós nos humilhamos e clamamos pela Tua intervenção em nossas vidas, Pai. Visita-nos aqui hoje, Senhor Deus. Senhor, visita a Igreja da Barra, Senhor. Pai, nós não queremos ver bancos vazios, Senhor Deus. Não por questão de número, Senhor Deus, mas porque queremos experimentar a Tua graça alcançando essa comunidade que nos rodeia, Pai. Enchendo esta igreja de gente como nós, alcançada pela graça, pecadores redimidos, salvos, lavados, para a glória e honra do Teu nome, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Ser propício a nós, pecadores, Senhor Deus. Nós não vamos a Ti, Pai, no nosso próprio nome, Pai. Nós não ousamos falar contigo, Senhor Deus, em nós mesmos, mas fazemos isso no nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. No nome que é digno de toda honra, glória e louvor, diante do qual toda boca vai confessar e todo joelho vai se dobrar. No nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus, certos que o Senhor ouve a nossa oração, nossa humilde oração, e que o Senhor responde para a Tua glória. A oração que fazemos no nome dEle. Amém. Abre os olhos do nosso coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, quero Te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derrama Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver. Quero Te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derrama Seu amor e poder, pois Tu és santo, 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 santo.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos, igreja. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Agora, para encerrar a igreja, abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Meus irmãos, a igreja pode se assentar? Meus irmãos, uma semana abençoada, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o cafezinho ali atrás, confirmado. Não perca esse tempo de comunhão com a sua igreja. Um cafezinho muitas vezes resolve muita coisa, meus irmãos. Mas nós vamos orar, você vai ter tempo de orar silenciosamente, o louvor vem depois. E nós não estamos com um pastor aqui presente entre nós. Então nós vamos orar agora. E na sequência eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Números. Se quiser já fazer agora, melhor. Números, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 24 a 26, a bênção sacerdotal. É praxe na igreja presbiteriana, pastores, reverendos, darem a bênção apostólica. Seminarista não pode dar. Mas a gente pode rogar as bênçãos do Senhor, ler a palavra do Senhor sobre nós e a nossa geração. Então já fica com o texto aberto, nós vamos orar mais uma vez, leremos o texto, você terá esse tempo de descanso e na sequência, cafezinho lá atrás na igreja. Oremos. Santo Deus, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que nos chama a tua presença para te prestar culto, Senhor Deus. Então, Pai, nosso desejo, Senhor, e toda a nossa intenção neste espaço foi de dar glória a ti, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Foi de te louvar, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Foi de te exaltar, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, então nos despede na tua paz. Nos despede, Senhor Deus, levando o Evangelho de Cristo Jesus em nossos lábios, Senhor Deus, com o coração cheio de alegria, de gratidão por quem Tu és em nossas vidas, Pai. E nos dá poder no Teu Espírito, Pai, para vivermos essa semana, Pai. Talvez já tenha até problemas que precisaremos lidar, planejados na agenda, Pai, durante essa semana, mas contigo, Senhor Deus, contigo nós venceremos todas essas coisas, Senhor Deus. Vá conosco, Senhor, despede-nos na Tua presença e, Senhor, recebe a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Façamos a leitura, meus irmãos. No 3, 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Tenha esse tempo de oração, aproveite e o cafezinho ao final.
te quero.